Então, pessoal, vou aqui explicar para vocês a atividade. Essa atividade é continuação da interpretação do texto, porém voltada à gramática, daquela forma que nós vimos, certo? Vou pedir que vocês copiem só pergunta, só a pergunta aqui, e esse trecho de texto não precisa, vocês vão copiar essas perguntas aqui, A, B, C e D das questões, certo? Então, nesse o contexto de produção, o artigo de opinião foi publicado no site Observatório da Imprensa. Leia a seguir o trecho de um texto retirado desse site. Então, é mais algo que vem acrescentar sobre o artigo de opinião. Então, letra A, de acordo com o texto, qual é o objetivo do Observatório de Imprensa? Qual é a relação entre o tema do artigo e o objetivo desse site? Quem é o provável público leitor desse site? 13º. E aí vocês copiam só a pergunta e as letras A, B e C. 14 também. E aqui o anota aí é muito importante. O artigo de opinião geralmente é acompanhado por informações sobre a atuação e ou a formação do articulista, que é quem escreve, de modo a legitimar a argumentação proposta e o ponto de vista defendido. Então, ele tem um ponto de vista a respeito do assunto e ele tenta argumentar nesse texto chamado artigo de opinião. Em seus textos, os articulistas costumam tratar de uma questão polêmica e relevante para a sociedade de determinada época. Então, mesmo sendo um texto de 2017, ele é tão atual como se estivesse sendo publicado hoje, certo? Então, geralmente, o público leitor desse gênero está, de alguma forma, inteirado desses assuntos, certo? Então, espero que vocês estejam inteirados do assunto sobre a fake news. Então, a linguagem do texto, que linguagem esse texto tem? Sempre em terceira pessoa, certo? Então, ao longo do artigo, há várias palavras e expressões que são empregadas no sentido conotativo. Quem lembra o significado de conotação e denotação que a gente estudou ano passado? Esse sentido conotativo, para quem não lembra, é o sentido figurado das palavras. Então, aí, considerando o contexto com o subtítulo O Fantasma do Caos Informativo, pode ser interpretado. Quem é o fantasma desse caos informativo, né? Que nós vimos no texto. Então, ele tem esse sentido figurado, diferente do denotativo, que é o sentido real da palavra. Que aí não é um fantasma, não é um ser que a gente não possa ver ou imaginar, certo? Viram a diferença do contexto das palavras, o fantasma do caos informativo dentro do contexto da fake news e o fantasma como palavra, como um ser assustador, né? Como um ser invisível, que é o sentido denotativo dele, da palavra. Seguindo aí, vocês vão reler esse trechinho aí e dessa forma aí, vocês só vão copiar, reler o trecho do texto e as alternativas A, B e C e responder de acordo com o que tem nesse trechinho aí. Vocês vão perceber que a conjunção mais está destacada. Com que objetivo a palavra destacada foi utilizada? Eu comentei no vídeo anterior, certo? Então, anote aí esse verdinho aqui, As conjunções colaboram com a coesão textual. E o que é isso, professora? Ela tem forma de articular o texto, as ideias, de um parágrafo para outro e contribui para o desenvolvimento da argumentação. Como eu quero dizer? De que forma eu quero falar? Então, vocês vão ver isso no desenvolver dessa atividade. No 11 aí, ele vai pedir, releia os trechos abaixo, retirados do penúltimo parágrafo do texto. Então, esses são 2 trechos, né? E vocês respondem letra A, B e C. Vamos ler esse anota aí. Os textos do gênero de artigo de opinião são escritos de maneira geral em um registro formal da língua. Perceberam isso? Ele não é informal, ele é formal.
Isso, no entanto, não impede que o articulista utilize em determinadas situações alguns termos mais coloquiais ou de sentido conotativo, que é o nosso sentido figurado. Esse uso deve estar contextualizado e de acordo com determinada intenção comunicativa. Eu tenho que ter uma intenção ao falar, tá certo? Todo mundo tem uma intenção quando fala. Então, a informação com responsabilidade. A disseminação de notícias falsas gera desorientação no público e um contexto de incerteza e dúvidas, como você leu no artigo de opinião e o que a gente está vivendo atualmente. Diante desse fenômeno, é preciso repensar as responsabilidades de cada setor social. Aí, isso são respostas pessoais, como verificar a veracidade de um conteúdo antes de compartilhá-lo. Você vai ver diante daqueles infográficos que a gente viu, de que maneira você e seus colegas podem ajudar a conscientizar a comunidade sobre a necessidade de checar a veracidade de informações que circulam na internet, certo? Isso aí vocês fazem a resposta no caderno. E aí, eu mostrando aqui o infográfico também da atividade que eu mostrei lá no slide, no vídeo do slide. Essa é a atividade do infográfico que está lá no slide, também vocês vão responder, copiar perguntas e respostas, certo? Só 5 questõezinhas. Aí, gente, deixa eu ver aqui. Eu coloquei as imagens aqui, mas vi que não ficou legal para vocês, certo? Eu achava que ia ficar legal, mas não ficou. E eu vou disponibilizar essa imagem na internet para vocês, tá bom? Lá no Google Classroom eu vou deixar para você disponibilizada. Apesar que vocês vão precisar das 2 imagens. E outra atividade aqui de leitura e interpretação de texto e artigo de opinião sobre o Barbara Streisand clonou seu cão, que é meio errado e completamente sem sentido. Então, vocês vão ler esse textinho pequeno, certo? E vai dizer, é possível perceber a opinião da autora a partir do título. Qual é essa opinião? Certo? Aí, 2. A que público se destina esse artigo? Que aspectos do texto podem indicar que interlocutor dirigido? Aí, nesse 3º, em todo o texto vai existir relações entre as partes do texto para a construção de sua argumentação, pois podemos chamar de coesão textual, e as conjunções coordenadas colaboram para a articulação das ideias. Então, a construção dessa argumentação é formada pelas conjunções, e esse conjunto se chama uma coesão textual dessas conjunções e as ideias e os argumentos. Identifique no texto do Super Interessante, vocês vão ver que é da revista Super Interessante, que a gente já folheou na sala de aula, mas eu tirei esse texto da internet agora. E aí, vocês identifiquem trechos do texto e destaquem a relação de coordenação que se estabelece no texto. Então, vocês têm que encontrar trechos do texto em que estabelece relação de adição. Eu não quero só a conjunção. Eu quero o trecho do texto que vocês copiem do texto e destacando, circulando, ou passando um tracinho embaixo, ou colocando um marca-texto da conjunção que você viu no texto aí, você copiou no caderno. Então, vai existir uma relação de adição, vai existir aí uma relação de adversidade e oposição, vai existir uma relação de alternância, vai existir uma relação de conclusão e vai existir um trecho com a relação de explicação. Então, vocês têm que prestar muita atenção. Então, no 4º, identifique a conjunção das manchetes abaixo e classifique a relação estabelecida. Se, ó, então, o título, crimes crescem, mas o Rio investiga cada vez menos. Se estabelece relação de adição, oposição ou explicação. Essa é a imagem 1. Na imagem 2, trens e metrôs sofrem pane e vagões viram fornos sobre trilhos. Então, veja aí qual é a conjunção e que relação ele estabelece. Adição,
adversidade, oposição ou explicação. Nessa imagem 3, a aluna é expulso por causa do chulé. Então, vejam aí que relação estabelece, certo? E qual é a conjunção? Não esqueçam de colocar qual a conjunção e que relação estabelece. No quinto, as orações coordenadas assindéticas e sindéticas, aditivas e adversativas. Exercício a partir de um trecho de artigo de opinião. Então, vocês vão completar esses espacinhos aí em branco com uma dessas conjunções. Mas, também, nem, contudo, no entanto, porém e o i. Certo? No sexto, observe os 2 períodos abaixo. Stan Lee deu uma vida a um super-herói incrível, capaz de escalar paredes, saltar distâncias enormes, lançar teias extremamente resistentes. Todos os 2 trechos não existe conjunção. Reescreva os períodos acima de modo que veja o que é que está pedindo aqui para você fazer. Letra A última oração do primeiro período, esse aqui, expressa uma ideia de soma. Então, eu vou usar uma conjunção que expressa ideia de soma, certo? Eu vou incluir aí nesse primeiro período. A primeira oração do segundo período, aqui, ó, segundo período, expressa a ideia de oposição em relação ao período anterior. Então, você tem que ver e reescrever o trecho com essa ideia de oposição. Letra C. A terceira oração do segundo período expressa a ideia de adição. Aí, observação. Lembre-se de empregar as conjunções adequadas e fazer as adaptações necessárias nas orações, certo? Então, vejam aí como é que eu vou usar cada conjunção dessa aí. Então, você vai reescrever e colocar a conjunção que está faltando aí nesses aí. Não muda o sentido. Seguindo, reflita sobre o que você aprendeu nesta aula e complete o diagrama. Você pode fazer um diagrama no seu caderno, resumindo as orações coordenadas, o que significa as sindéticas, o que são as sindéticas aditivas, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, certo? A data de entrega dessa atividade é na próxima segunda, dia 22, certo? Então, não percam o prazo. Qualquer dúvida, perguntem no Zap, certo? E a gente tira as dúvidas, ok? Então, gente, até logo e até a próxima aula.